Paris, here we go. Bom dia, este é o primeiro dia em Paris. Hoje vai ser um dia menos atarefado, vamos passar pela Sephora, depois vamos ao Café de Flore e vai ser um dia mais de descanso. E aqui estávamos nós de volta a Paris para mais aventuras. Na nossa ida até à Sephora passamos por esta boulangerie que cheirava magnificamente bem. Hoje estava um dia maravilhoso para se passear. Visitámos várias lojas que fomos encontrando pelo caminho. E aqui estava eu na Sephora a visitar a minha marca favorita. De seguida fomos à procura de um café para nos sentarmos e apreciarmos a vista. Encontramos este café à beira da Sephora. Eles tinham um menu em que vinha o café e mais 3 bolinhos, por isso decidimos experimentar. Très bom! Depois, um pouco mais tarde, fomos então visitar o Café de Flore. O Café de Flore é um café que abriu na década de 80 e é muito famoso por ter sido frequentado por importantes intelectuais e artistas ao longo da sua história. E aqui estávamos nós no Café de Flore. O café estava absolutamente cheio, mas o nosso objetivo era beber um chocolate quente. O chocolate quente aqui era bastante famoso e, como podem ver, trazia as natas à parte, podem colocar por cima do vosso chocolate e voilà! Hora de ir para casa. Bom dia, hoje é o segundo dia em Paris. Vamos agora apanhar o comboio e vamos em direção ao Parque Monceau. Mas antes de irmos ao parque, vamos ao restaurante La Maison Rose e depois vamos dar uma voltinha pelo parque e vamos ver o que dá mais para fazer durante a tarde. Hoje, para irmos para o restaurante, íamos através de transportes públicos, que é a maneira mais barata de se deslocarem em Paris. E o restante caminho fizemos a pé. Agora é a parte mais difícil, que é a parte da subida. Isto é tudo a pico, portanto, estamos a fazer aqui um exercise morning workout até ali ao cantinho, que é o restaurante. Já almocei, o almoço estava muito bom. Vamos agora descer esta rua, que eu acho que foi a rua que a Emily desceu lá na série, portanto vamos continuar a andar e ver mais sítios bonitos em Paris. A caminho do Parque Monceau, apreciámos vários artistas de rua e aqui estávamos nós no paraíso.
As cores outonais eram bastante bonitas, era um parque super calmo e muito agradável de se estar. À saída decidimos comer um crepe. E a seguir, a caminho de casa, fomos apreciando as belas montras. Encontramos esta confeitaria, na qual todos os bolos tinham um bom aspecto. E achei muito artístico a maneira como eles estavam a mostrar o processo na montra. Bom dia, hoje é o terceiro dia aqui em Paris. Hoje os planos é irmos à Porta Alexandre III, depois tirarmos algumas fotografias no Rio Sena, passarmos nas galerias novamente e depois vamos ver se vamos ter fome para jantar ou não. Um novo dia, novas aventuras. Começamos logo a nossa rotina matinal até ao comboio. A caminho da Torre Eiffel, passamos pelo Printemps, que vocês podem ver no meu primeiro vídeo aqui no canal. Decidimos almoçar neste restaurante, que era à beira da Torre Eiffel. Tinha imensos pratos com um ótimo aspecto. E aqui estava eu em frente à Torre Eiffel. Decidimos gravar imensos conteúdos para as redes sociais, por isso sigam por lá para verem mais detalhes desta viagem a Paris. Esta é uma bela época do ano para vocês visitarem Paris. Está um tempo ameno e tem uma vista espetacular. Aqui estávamos nós a visitar a Torre Eiffel por baixo. É uma vista incrível. Ao lado tem um pequeno lago. E aqui nesta zona vocês podem sentar-se e apreciar a vista. E de seguida íamos a caminho do Rio Sena. Apreciámos os barcos a passar. E fomos rumo à Ponte Alexandre III. E aqui estávamos nós, na Ponte Alexandre III. Chegámos mesmo a tempo do pôr do sol. Esta é uma zona muito bonita que vocês podem visitar. Podem fazer uma viagem de barco pelo Rio Sena. E como podem ver atrás de mim, todos os pormenores de Paris são sempre em dourado. Tal como eu gosto. Na vinda para casa, passámos perto das galerias de Lafayette. Passámos pela Ópera e fomos rumo à Sèvres. Aqui na Sèvres tinha que comprar um rímel da Charlotte Tilbury, que ainda não tinha encontrado. E aqui estava ele. Apreciámos a vista das galerias e de seguida fomos para casa.
Bom dia, hoje é o dia 4 aqui em Paris. Hoje vamos passar o dia todo no Palácio de Versalhes. Vou-vos mostrar todo o glamour daquele palácio e muito mais. Por isso, vamos lá começar o dia. Os Campos de Versalhes contêm um dos maiores jardins formais alguma vez criados com extensos canteiros, fontes e canais. O criador modificou os jardins originais, ampliando-os e dando-lhes um sentido de abertura e escala. Também gostava de usar a luz do sol no seu maravilhoso trabalho de arte. Estava agora na hora do almoço, estávamos a ir em direção à restauração. Tinham vários restaurantes que poderiam escolher à beira do lago. Esta era a vista do nosso restaurante para o lago e ficámos na zona da esplanada para aproveitar o maravilhoso tempo. Almoçámos, tomamos o café e estávamos prontos para explorar os magníficos jardins. Começamos por visitar o Grand Trianon. O Grand Trianon é um palácio que Luís XIV fez construir nas proximidades de Versalhes. Serviu ao longo dos séculos de local de estadia por períodos mais ou menos longos a várias personalidades históricas, das quais se destacam Luís XIV, filho de Luís XIV, imperador da Rússia, esposa de Napoleão Bonaparte e muitos mais. O Palácio de Versalhes é um castelo real localizado na cidade de Versalhes. Luís XIV queria um local onde pudesse organizar e controlar completamente um governo da França por um governante absoluto. Versalhes é famoso não só pelo edifício, mas como símbolo da monarquia absoluta. Considerado um dos maiores do mundo, o Palácio de Versalhes possui 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés, 700 quartos, 1.250 lareiras e 700 hectares de parque. É um dos pontos turísticos mais visitados da França e recebe em média 8 milhões de turistas por ano, sendo eu uma delas. Como obra central da terceira campanha de construção de Luís XIV, a construção da Galeria dos Espelhos começou em 1678. A principal característica das salas são os 17 espelhos em arco que refletem as 17 janelas igualmente arcadas que dão vista para os jardins. Cada arco contém 21 espelhos, com um total de 357 espelhos no conjunto da decoração da galeria, sendo que os espelhos eram um dos maiores dispendiosos elementos que se podia possuir na época. Como podem ver, precisam de um dia inteiro para visitar o Palácio de Versalhes. Era a altura de ir para casa e descansar.
Bom dia, hoje é o 5º dia aqui em Paris. Hoje é o dia que vamos à Vila Val d'Europe. Vamos fazer lá algumas compras, que aquilo é estilo outlet. Tem várias marcas, Dior. Depois vai depender se estiver a chover ou não, se vamos ao topo da Torre Eiffel ver a vista. Se não, venho para casa e faço as malas para amanhã, porque amanhã é dia de viagem. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. Aqui estávamos nós, no Val d'Europe. Esta era a parte do centro comercial, onde íamos almoçar primeiro. E aqui estávamos nós, na zona preferida do Val d'Europe. Como podem ver, é tudo ao ar livre e tem todas as minhas marcas favoritas. Fiz algumas compras na Calvin Klein e na Guess. Agora era a hora do lanche, decidimos ir ao Starbucks. Esta é a altura do famoso Pumpkin Spice Latte, por isso decidimos aproveitar. Na vinda para casa ainda decidi comprar uns macarrons para levar para a minha família e estava pronta para ir embora. Hoje era o dia de regresso a casa, tive uma viagem magnífica e uma experiência inesquecível. Espero que tenham gostado deste vídeo, sigam para mais aventuras e au revoir!